Vem cá, se você já ficou animado com o último editorial, onde eu informei para vocês que a Pam Bondi, né, que é a diretora de assuntos exteriores ali dos Estados Unidos, afirmou que prenderam muitos bens do ditador, ou seja, quase 700 milhões de dólares foram para o ralo, deixando ele maluco, a coisa só piora. Agora, o digníssimo homem laranja, o senhor Donald Trump, já de saco cheio, né, das agruras do ditador aqui na América Latina, resolveu pedir a extradição, solicitou a extradição dessa figura nefasta que tanto, né, atrapalha aqui a América Latina. E aí, também é importante a gente saber que já tem imagens, as primeiras imagens do exército norte-americano, né, vindo para a América Latina. E aí o Rodolfo Nogueira, que é deputado, ele fez uma publicação onde ele falou que as forças militares já estão para a região, né, indo para a região, e que 2 navios de guerra estão responsáveis por fazer o monitoramento da região. Esse editorial é daqueles bons que compensa você assistir. Vamos falar também das questões internas, né, da política interna aqui no Brasil. Tem uma discussão também, uma publicação do Paulo Caperi, que os ministros do Supremo resolveram recuar, né? Entenderam que o jogo está meio pesado e aí já estão falando em uma possível anistia para o Bolsonaro. A gente vai entender um pouquinho qual é esse discurso, o que está acontecendo, e o estranho, sabe o que é? Isso acontece depois de uma publicação do Eduardo Bolsonaro falando, olha, ministros, recuem, voltem, o Trump não vai parar. E aí agora sai essa matéria do Paulo Capelli falando que os ministros do STF estão interessados no recuo. E aí vem uma matéria bombástica do Metrópolis também, dizendo sobre um certo patrimônio milionário de um ministro que foi compro à vista. Rapaz, o jogo tá interessante de assistir. Pensa numa novelinha que tá ficando boa. Então vamos pra cima, não esqueça de se inscrever no canal. É importante, tá? Afinal, as notícias que você vê nesse canal, você não vê em outros canais. Da forma que a gente traz, não, tá? Então inscreva-se no canal, curta, compartilha, é sempre uma honra, um prazer poder estar aqui batendo um papo com um amigo, discutindo um pouquinho sobre a política brasileira e a geopolítica regional aqui e mundial também. E aí, como eu disse, né, vamos de matéria. Vamos lá, pessoal. No primeiro editorial de hoje, eu falei para vocês que o senhor homem bom, amigo do Lula, ditador Nicolás Maduro, teve uns probleminhas, né? Como, por exemplo, a Pam Bondi anunciou que prenderam mais de 700 milhões de dólares em mansões, iates, aviões, só coisa capitalista que o Madurinho tanto gostava de aproveitar. Agora, os Estados Unidos, não o suficiente em causar um dos maiores prejuízos que o Maduro já tomou até agora, veio também e pediu a extradição do Maduro. Nessa publicação é do El Heraldo de México, tá? Que é o jornal que eu estou trazendo para vocês. E aí ele diz o seguinte: os Estados Unidos solicitam a extradição do Nicolás Maduro. A fiscal-general pediu que Nicolás Maduro seja extraditado para os Estados Unidos para cumprir a pena, né? Não é uma presidência legítima, é um narcoterrorista e deve enfrentar a justiça. A medida se embarca com sanções e operações contra o seu patrimônio, ou seja, os Estados Unidos estão partindo com tudo para cima do senhor Nicolás Maduro, que está deixando ele pistolinha da vida, né, revoltado. E aí está mostrando para alguns outros que são inimigos dos Estados Unidos, que pode dar muita dor de cabeça ser inimigo dos Estados Unidos. O deputado Rodolfo Nogueira, por exemplo, ele fez até uma publicação, tá? Ele escreveu o seguinte, há 55 minutos atrás, essa publicação. O governo Trump
autorizou o envio de forças aéreas e navais ao sul do Caribe para enfrentar cartéis latino-americanos classificados como organizações terroristas e globais. De acordo com a Reuters, o Departamento de Defesa começou a mobilizar ativos militares na região, posicionando ao menos 2 navios de guerra e intensificando a vigilância aérea para coletar inteligência sobre grupos como o cartel de Sinaloa e o Trem de Aragua. O Trem de Aragua, vamos relembrar você, é um cartel oriundo da Venezuela. As informações que a gente trouxe na semana passada é que um avião de reconhecimento já passou sobrevoando as fronteiras da Venezuela, inclusive do Brasil também, tá? Fizeram ali o roteiro, né? Circundando ali a Venezuela, né? As imagens foram publicadas aqui pelo Rodolfo Nogueira, né? E aí tem essa publicação aqui agora, né? E aí ele escreve o seguinte, ó, Estados Unidos é a caminho da América Latina. E aí, essa é uma publicação que, segundo informações, foi feita, né, pelo governo norte-americano, né, na mídia oficial da Casa Branca. Publicou essa imagem aqui. Assim, tem características de um treinamento e tudo, não é a imagem em si dos aviões chegando, né, na América Latina, nem nada disso. Mas foi uma publicação feita pelos Estados Unidos para demonstrar o poderio militar que os americanos têm, tá? A força militar que os americanos têm, né? E aí o que mais me chamou a atenção aqui, né, foi a publicação aqui do Rodolfo Nogueira dizendo que 2 navios já estão inteiramente à disposição. E aí, na legenda, ele escreveu o seguinte: Estados Unidos a caminho da América Latina, deputado federal Rodolfo Nogueira. Pois é, pessoal. E aí, o que vocês acham sobre tudo isso? Será que vai dar alguma coisa ou é só conversa fiada? O que me chamou a atenção foi algumas publicações aqui, né? Alguns comentários na publicação do Rodolfo Nogueira. Né? O Jurubeba Gravações escreveu aqui, ó, coisa linda. Primeiro Maduro, depois o Luiz, né? Ó, passa pelo Rio de Janeiro e Bahia, pelo amor de Deus. Tem um cartel aqui no Brasil também, chama MST. Pode começar por eles, tá? E aí o pessoal tudo aqui, né? Gostando, todo mundo achando bom demais. Eu achei uma belezura, tá? E você? O que você acha? Gostou de ver as imagens ou não? Coloca no comentário. Quero saber a sua opinião. Vamos lá, agora vamos falar aqui da região, né? O bicho aqui tá pegando literalmente, não tá fácil, principalmente para quem é inimigo dos Estados Unidos. Dá uma olhada só nessa publicação. O Vinícius Carrion, ele escreveu aqui em cima da publicação, né? O título da publicação é esse aqui, ó. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. Integrantes do STF discutem em conversas reservadas uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar o recuo no julgamento do Bolsonaro. Ou seja, se eles recuarem no julgamento do Bolsonaro, vai ficar muito feio, vai ficar esquisito, tá? Vai dar uma impressão de que eles se acovardaram diante do Donald Trump. Nada demais. Se fosse eu já estava morrendo de medo do Donald Trump. Vamos ser sinceros, né? Mas a grande verdade aqui é que eles têm um plano. Condena o Bolsonaro, depois anistia ele. Interessante, não? A proposta consiste em uma anistia pós-condenação do Bolsonaro. Ou seja, vem, condena Bolsonaro e depois deixa o Congresso votar a anistia, dando anistia para o Bolsonaro pelo crime para o Bolsonaro, nem o pessoal do 8 de janeiro se manter preso. Mas passando uma borracha e tudo, apagando tudo e não tirando a inelegibilidade do Bolsonaro. E também outros que são réus sentenciados pela ladainha do golpe também seriam todos anistiados. O que eu gostei aqui foi o comentário do Luiz Gabriel aqui nessa publicação do Vinícius Carrion, que disse o seguinte: foi assim que desgraçaram a vida do Daniel Silveira. Se querem abaixar a bola, comecem colocando tudo na primeira instância. Aí sim, falta anistia, né? Bom argumento, bom comentário.
PEC do fim do foro privilegiado precisa ser aprovada o mais rápido possível. E eu concordo plenamente, né? E aí vem cá, o jogo tá ficando interessante, tem ministro querendo desistir e já tem gente querendo assumir a vaga. Quer saber quem? Vou te mostrar. Mas olha aqui uma publicação da Folha de São Paulo, né? Olha só o que diz a Folha de São Paulo aqui, ó. Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o STF e diz que a corte é jogo para adultos, para gente grande, né? A expectativa sobre a saída, adivinha de quem? Do Luiz Roberto Barroso do tribunal abre corrida de candidatos para substituí-lo. E aí, além do Gilmar Mendes, adivinha quem? O Alcolumbre, que deve muito, né, para o Pacheco, porque se não fosse o Pacheco, o Alcolumbre hoje não seria presidente do Senado. O Alcolumbre já entrou na briga chamando, né, a discussão para o lado dele, tá? Chamando a discussão para o lado dele. E aí falou, não, ó, precisamos colocar o Pacheco. Então assim, já vai se acostumando. A ideia é que o Barroso recue para não ter sanção da Magnitsky, pega uma embaixada na Europa e fica livre, leve e solto, e o Pacheco, que já é uma pessoa sancionada, né, já perdeu os vistos americanos, aí o Pacheco, neste caso, né, assume a vaga do Supremo Tribunal Federal. Fica feliz com o Pacheco? Eu não. Ah, mas eu não. Vem cá. Essa aqui é daquelas boas mesmo. Dá uma olhada na matéria aqui do Perdeu Mané, do Metrópolis. Barroso pagou um imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. A taxa de condomínio é 15 mil reais, só o condomínio. O imóvel está em nome de uma offshore. Depois vocês falam por que o Sandro faz offshore. Até os ministros do STF fazem para se defender. Agora você imagina, defender do Trump aí já é de sacanagem. Você faz um offshore nos Estados Unidos para se defender do Trump, aí é sacanagem. Então olha só. Ele fez tudo em nome de uma offshore pertencente aos filhos do Barroso. Tá, cara, essa estrutura é maravilhosa. Presta atenção. Vamos falar da offshore, né? E aí, deixa eu até mostrar para vocês aqui, né? Ó, Barroso, offshore, e aí, tá aqui, né? As fotos do pequeno, grande palácio do Barroso. É o seguinte, o que você faz na estrutura da offshore? Aqui no Brasil, tem um negócio chamado imposto de herança. Imposto de herança. Se você construir a offshore numa estrutura adequada, o que você vai fazer? Você tem esse patrimônio, você manda esse dinheiro lá para essa jurisdição e você vai adquirir o seu patrimônio através dessa empresa que você criou. Só que você faz isso adquirindo no nome dos seus filhos, é o que o Barroso fez, ou você adquire no seu nome, se a jurisdição necessária é essa, e depois vai passando as cotas para os seus herdeiros. Detalhe, você se mantém como administrador total de tudo isso, numa situação em que o patrimônio está lá fora, tá? E aí o resultado é o seguinte, se e somente se, presta atenção, tá? Se e somente se você precisar fazer uma pesquisa no Banco Central, se você estiver devendo alguém, não tem nada no seu nome, você está totalmente protegido, né, de possíveis ações, demandas. Isso é offshore. E aí, se você precisa de alguém para fazer offshore para você, um especialista, um cara bom, um cara assim que sabe, manja das coisas, desde 2013, clica aqui na descrição e eu tô aqui para te ajudar. Achou que eu ia perder a chance de fazer o meu merchan, né? De jeito nenhum. Eu sou bom nisso, modéstia à parte, tá? Então, assim, brincadeira à parte, a estrutura de offshore é uma estrutura que realmente te protege e te blinda. Não à toa, o Barroso fez essa estrutura, e como a estrutura está no nome dos filhos dele, ele provavelmente é o administrador de tudo. Mas a grande questão é, está no nome dos filhos, não tem nada no nome dele. Quem vai pegar? Ele, o Donald Trump. Aí já é outra história, eu não consigo te defender do Donald Trump. Vamos deixar bem clara essa situação. Mas enfim, para você entender um pouquinho mais essa brincadeira, entenda. É pesado o que aconteceu. Por quê? Porque, assim,
não condiz, né? Pagar 22 milhões à vista, você tem que ter caixa para isso. E aí pode ser que levantem questionamentos acerca do patrimônio do ministro. Pode ser, tá? Só você dar uma olhada nessa matéria do Metrópolis que você vai entender um pouquinho, tá? Que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um apartamento ali em Key Biscayne, que é ali na região da Flórida, uma região de ricos e milionários, né? Essa região onde ele está, não é Miami Beach. E esse apartamento custou, né, 22 milhões de reais. O que a gente está mostrando hoje é que esse apartamento foi comprado à vista pelo ministro, não foi um apartamento financiado. O ministro já estava no Supremo Tribunal Federal quando o contrato desse apartamento foi fechado. O que o ministro disse pra gente é que ele comprou o imóvel na planta antes dele assumir a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Mas o cartório ali dos Estados Unidos mostra que, na verdade, a transação só foi formalizada mesmo, Neila, quando ele já estava no Supremo Tribunal Federal. O condomínio desse apartamento é bem salgado, viu, Neila? 15 mil reais por mês. Uau. É o condomínio que o ministro precisa despender para pagar esse imóvel. A gente está vendo aí imagens, né, desse local. Quem morava nesse imóvel era o filho do ministro, que trabalhava, né, no BTG, lá, para o BTG lá dos Estados Unidos, e que decidiu voltar para o Brasil, não retornar mais ao solo americano, justamente por conta dessas ameaças que o Donald Trump tem feito de atingir não só os ministros, como seus familiares. Então o filho do ministro voltou para o Brasil, não sei o que eles vão fazer agora com esse apartamento, mas o fato é, se o ministro Barroso for alvo mesmo da Magnitsky, como se ameaça, esse imóvel e qualquer operação financeira que ele tiver nos Estados Unidos vai ficar congelado por conta da força da lei. Até agora a lei não alcançou o presidente do Supremo, Neila. Até agora não, mas vem cá. Se a gente levar em consideração o seguinte, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, coisa rápida. Se levar em consideração o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que atual é de 46k, mas aí a gente tem que levar em consideração desconto do imposto de renda e previdência, mais isso, mais aquilo, mas tem que sobrar só uns 30 conto para ele. Mas ignora. Quem paga imposto é imbecil, que nem eu e você. Eles não, eles são supremos, tá? Olha, se ele recebesse líquido 46, ele só ia trabalhar 39 anos, sem comer, sem comprar roupa, sem ir no banheiro para limpar com papel higiênico, porque não pode gastar com papel higiênico, né? Se ele tivesse nada disso, dentro de 39 anos, ele já teria bagatela de 22 milhões de reais. Ai, que maravilha, né? Agora, a realidade, sendo sincero aqui, é que a gente sabe que tem os escritórios de advocacia, né, dos parentes, tem também o que eu acho um absurdo, eu acho imoral isso, tem também palestras milionárias, tudo isso a gente sabe que existe, né, palestras caríssimas, né, então fica aí, né, a matéria do Metrópolis aí, matéria corajosa. Vamos lá, tá, você já viu que o negócio está pegando. Hugo Mota, né, tem que se decidir, tá? Tem que se decidir. Ou ele vai pro mato ou pro morro, ou mato ou morro, ou corre pro mato ou corre pro morro, um dos dois. Porque assim, ora ele fala que tá com a oposição, ora que ele fala umas besteiras. Olha só, é assustador o que o Hugo Mota falou. O blog da Thalita Moema escreveu o seguinte: o Hugo Mota afirma que não há clima para anistiar quem rejeitou matar pessoas, quem planejou matar pessoas. Planejou? Assustador. Antes, bolsonaristas eram acusados de golpistas. Agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, os coloca como quem planejou matar pessoas. Na quinta, ele deu essa entrevista absurda na Globo News e disse o seguinte: pelo menos com quem eu... Não, escuta, é melhor. O que é que eu vejo dentro da casa? Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e restrita. Eu não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. A
Há uma preocupação, sim, com pessoas que não tiveram um papel central, que pela cumulatividade das penas acabaram recebendo penas altas. Há uma certa sensibilidade acerca dessas pessoas que poderiam, numa revisão de penas, poder, de certa forma, receber, quem sabe, uma progressão e ir para um regime mais suave, que não seja um regime fechado, possa ir para um semiaberto, possa haver uma revisão, até porque muitas delas já cumpriram uma parte dessas penas. Há uma preocupação com essas penas exageradas, que é uma preocupação que eu acho que consegue ali unir o sentimento médio da casa. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave. Foi um episódio realmente triste para a nossa democracia, para o nosso país, e isso precisa, de certa forma, ficar registrado, até para que, assim como aconteceu no plenário da Câmara na semana passada, esses episódios não voltem a se repetir. Então, o que é... Triste e triste. E veja que, mais uma vez, assim como a Simone Tebet fez, falando que quem fez no plenário da casa cometeu um golpe e 14 deputados podem tomar 17 anos de cadeia no lombo por causa disso. Hugo Mota fez a mesma coisa. O 8 de janeiro foi um golpe, assim como quem tentou invadir o plenário da casa. Cuidado, né, para a oposição. Agora, eu tenho que divergir demais. Ele falou, quem sabe, uma progressão de pena, reduzindo o regime. Vamos aplicar a lei para esses caras? Vem cá, se você acha que eu sou o tipo de cara que fala, nossa, é tudo santinho quem estava lá no 8 de janeiro, vamos fazer o seguinte. Tem que punir. Punir o quê? Vamos pegar esses caras. Vamos aplicar a lei. Se a gente aplicar a lei, primeiro, a gente vai ver a individualização das condutas. Individualizou as condutas? Não tem dessa de prender vendedor de algodão doce, prender pipoqueiro ou vendedor de camisa, não. É prender, literalmente. Quem foi lá, prender não, é punir, literalmente, quem foi lá e fez alguma coisa, quebrou, depredou. Segundo, quebrou mesmo? Não, esse cara quebrou, eu tenho foto, eu tenho filmagem dele quebrando. Esse tem que ser punido. Cesta básica, igual qualquer petista. Não é assim? Pena de menor potencial ofensivo, vai lá, todo mundo réu primário, faz uma transação penal e pronto. Agora, falar que esses caras fizeram um golpe de Estado é muito mau caratismo. É muito mau caratismo, é não entender nada, mas absolutamente nada de direito, ou não ter moral mesmo. É um dos dois, só pode. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo nessa República das Bananas. A gente vive num universo paralelo, tá? Se você é bolsonarista, ou se você é de direita, ou se você não gosta do Alexandre de Moraes, você tem que entender que você e eu vivemos num mundo paralelo. Porque a realidade deles é uma e a nossa realidade é outra. E aí eu acho que quem está no mundo paralelo é nós. Porque eu vou te falar, a minha visão é que se tiver 10% de pessoas que gostam do Alexandre de Moraes, é muito. Se tiver 10%. Mas quem vive na realidade paralela sou eu e você, porque as pessoas amam o ministro Alexandre de Moraes, segundo a última pesquisa agora. Né? Que coisa, você acredita? Vamos lá. Moraes é o ministro com a imagem mais positiva do STF. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Olha isso. Né? O ministro Alexandre de Moraes tem 49% de menções positivas. Ele é amado. Se ele sair para as ruas, igual o Bolsonaro faz, o povo vai lá e vai levantar ele. Essa é a sensação que você tem? Se você não tem essa sensação, você vive num mundo paralelo como eu. Agora, negativa 51%. A Carmen Lúcia, depois vem o Flávio Dino. O Flávio Dino é muito bem colocado. Nossa, o Flávio Dino é uma pessoa queridíssima, segundo a pesquisa. E nós temos que sair desse mundo paralelo nosso, né? Olha, e aí vem o Barroso, que é 36%, depois o Fachin e tal. O menos querido é o Nunes Marques. Ninguém gosta dele, tá? Ele tem só 25% de positivo e 44% de negativo. Deve ter sido feito dentro da USP essa pesquisa. Agora, você precisa para isso, dentro da USP, depois, porque foi a mesma USP que fez um abaixo-assinado por o ministro Alexandre de Moraes não virar ministro do STF. Então, a USP de agora, a USP de antes, não, já mudaram a cabeça deles. Agora, tem uma turma que não vive nessa realidade paralela, tá? Vive em outra, que é o Centrão. O Centrão não quer mais papo com Alexandre de Moraes. O problema é que o Centrão pode pressionar por um
impeachment do Moraes. Então, as pesquisas dizem que ele é amado por todos, mas parece que o Centrão não gosta. O líder do Centrão, que entrou em cena para defender o impeachment do Alexandre de Moraes. Matéria do Diário do Centro do Mundo, pessoal. Extrema esquerda. Senadores relataram que o Gilberto Kassab, presidente do PSD, teria tentado influenciar parlamentares do seu partido para assinarem um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ora. Então quer dizer que o Kassab, o malvadão, não gosta do herói do povo, Alexandre de Moraes? Que isso, gente? Tem mais. Olha só. Hugo Mota. Há um sentimento de aversão ao Supremo Tribunal Federal, diz Mota sobre o fim do foro. Ou seja, o Mota também está na mesma realidade paralela. Ele também pensa que todo mundo tem aversão. Aversão é aquele negócio que você olha assim e fala... né? Isso é aversão, tá bom? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que há um sentimento de aversão de parlamentares em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorreu em entrevista à Globo News, ao comentar a proposta de emenda à Constituição, PEC, do fim do foro privilegiado. A pauta é defendida por congressistas da oposição. Não é só oposição, não. Hoje, a base do Centrão já não está muito satisfeita com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, quando chega até no UOL para um senador de Centrão falar que defende o impeachment do Moraes desde 2019, é porque o pessoal está querendo assar a batata dele. Ou eu estou errado? Então presta atenção. No UOL, o senador de Centrão, Alessandro Vieira, comentou sobre um eventual impeachment do ministro STF, Alexandre de Moraes. Escuta isso. Senador, aproveitando a sua presença aqui, quero muito falar também sobre essa discussão que está acontecendo no Senado em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, né? O senhor, inclusive, assinou o pedido, né, para que isso seja debatido, discutido, colocado em votação. O senhor defende o impeachment de Alexandre de Moraes? Eu defendo o impedimento do ministro Alexandre desde abril de 2019, quando foi instaurado o inquérito das milícias digitais ou fake news. Eu acho que o ministro Alexandre extrapola do seu poder constantemente. Mas a tramitação do pedido de impeachment não depende de assinaturas. Ela depende da vontade unilateral do presidente da Casa. E o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, já disse várias vezes que não vai colocar em pauta um pedido de impeachment nesse momento. Então, acho que a gente tem que ter a compreensão do fato, né? A gente está às vésperas do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina-se que ele será condenado e aí se inaugura um novo momento de discussão dentro da Justiça, através de recurso, naturalmente, deve ter recurso para o Pleno, e dentro do Congresso vai se tratar disso. Mas o que não pode se aceitar nem é o acobertamento de excessos e de abusos, e nem muito menos uma rendição para uma extorsão, seja ela de atores externos ou internos. É um problema nacional. Eu sou um crítico do funcionamento da cúpula do Judiciário há muito tempo. Aponto com muita clareza vários fatos concretos que exigem a apuração, até porque são pessoas, são seres humanos, eles erram e acertam do mesmo jeito que a gente erra e acerta. Mas isso tudo tem que ser feito com sobriedade, com frieza. Então é uma questão de coerência. Gostei da fala desse senador. E você? O que você achou? Né? Mas assim, para continuar nesse assunto aqui, até a turma da Globo já está reconhecendo excessos do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. O que foi publicado aqui pelo Bibo Nunes, que é deputado, né? Ele publicou assim, ó. Nem a Globo está mais conseguindo passar pano para a ditadura da toga. Foi o que escreveu o Bibo Nunes, citando aqui o Demétrio Magnoli. Não devemos usar Donald Trump para tapar o sol com uma peneira. Há problemas, sim, sobre liberdade de expressão ligados ao Supremo Tribunal Federal. E não apenas, nem principalmente, a Bolsonaro. E isso não é de agora. Se a gente fizer um histórico, nós vamos ver que lá atrás, em 2018, o Supremo Tribunal Federal proibiu uma entrevista que Lula concederia a partir da prisão, Em 2019, o Supremo censurou uma matéria da revista Cruzoé,
Depois disso, começou a derrubar em massa perfis de figuras bolsonaristas do submundo da internet. E, finalmente, proibiu Jair Bolsonaro de usar redes sociais e, no fundo, atualmente, inclusive, de dar entrevistas, não pode usar celular e por aí afora. Não se pode alegar que isso é uma excepcionalidade ligada ao golpismo, porque começou bem antes da tentativa de golpe de Bolsonaro e continua depois que os golpistas foram derrotados, estão no banco dos réus, o chefe deles se encontra em prisão cautelar. Então não se pode alegar que é uma excepcionalidade que vem lá de trás, de 2018, porque é a excepcionalidade permanente, né? Então, segundo o Magnoli, é uma exceção permanente. E tribunal de exceção não é possível aqui na República das Bananas. Simples assim. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês, tá? Vamos lá. Meu merchan, né? Claro, né? A gente já encerra o dia hoje trazendo conteúdo para vocês. É o seguinte, a offshore, tá? Hoje, a gente já trabalhei com Bahamas, tá? BVI, Dubai, tá? Nenhum desses... Paraguai. Tá? Nenhum desses tem uma estrutura tão sólida e robusta e uma segurança jurídica, né? Assim como você teria no Uruguai. Tá? Eu comparo hoje o Uruguai com Suíça, e aí os custos são diferentes. Tá? O que é a grande vantagem? É como eu te mostrei. Imagina, se você tem coisas no seu nome, patrimônio no seu nome, você tem o risco de perdê-la por processos, ações, demandas. Agora, se está no nome de uma empresa que não sofre impacto, não sofre risco e é difícil te investigar, você tem menos risco. É isso que é uma offshore. E não é uma coisa tão cara, tão absurda. Tá? É o que o Barroso tem. Então você não precisa ter um apartamento de 22 milhões para ter uma offshore. E aí o pessoal fica lá mirando, né? Eu miro a Suíça, eu olho a Suíça... Eu vou te falar, há muito tempo eu já não quero nem saber de Suíça mais. Né? Há 13 anos que eu trabalho com isso. Hoje, eu garanto, escuta o que eu estou te falando, o Uruguai é uma das estruturas mais sólidas e confiáveis por não ser um paraíso fiscal, por ter um compliance muito bem adequado, não serve para corrupto, tá? Se você quer esconder dinheiro ilícito, esquece, não é? O Uruguai não serve para você. Agora, se é lícito, é uma das estruturas mais sólidas e seguras. É um país que respeita as leis e principalmente a sociedade anônima e a limitada. Vale muito a pena, tá bom? Então, se você tem patrimônio, você quer saber como que funciona, eu explico para você. É só agendar uma consulta conosco e eu vou fazer questão de estar te ajudando. Agora, se você não precisa de tudo isso, não, meu patrimônio não é tão grande, mas eu quero ter um plano B. Afinal, imagina os presos do 8 de janeiro, se eles tivessem um plano B, não é? Você tira uma cédula lá no Uruguai com a residência. É o direito de você ficar lá e estar sob a jurisdição uruguaia, tá? Então, vale muito a pena, vale muito a pena. Você clica aqui na descrição, no campo imigração. Agora, se o seu intuito é uma hold, uma offshore, se você tem um patrimônio considerável, 2 milhões para frente, vale a pena para você, já justifica, tá bom? Feito o meu merchan, meu amigo, tenha boa noite, o sono dos justos, muito obrigado pela credibilidade, pela confiança. Vejo vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir, tá bom? Abraço.